Doutor Álvaro sempre com a gente, tentando explicar um pouco mais esse momento de pandemia. E hoje a palavra do dia é Remdesivir, esse medicamento que acabou de ser aprovado pela Anvisa, já tinha sido aprovado aqui nos Estados Unidos. Em que medida, doutor Álvaro, esse medicamento pode ajudar no combate ao coronavírus? Bom dia para o senhor. Bom dia, Varão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. A gente sempre, nesse contexto de falar de vacina para a Covid, e volta a discussão de tratamento agora com essa medicação. Essa medicação Remdesivir, ela age no ciclo de vida lá do vírus da Covid, numa enzima que regula a replicação desse vírus, ou seja, a quantidade de vírus que vai sendo formada dentro do organismo. Isso já foi estudado, esse antiviral, desde a época do ebola. Foi daí que surgiram os estudos do Remdesivir, na epidemia da febre do ebola na África, alguns anos atrás. E desde as primeiras pandemias, pelos primeiros coronavírus, o Remdesivir tem se postulado o uso dessa medicação. Então, o ano passado foi aprovada para uso emergencial nos Estados Unidos e também agora, no final do ano, também um registro lá com relação ao uso dessa medicação. Ela ainda carece um pouco de evidência científica, Barão, para a utilização, especialmente em pacientes com quadros leves. A indicação de uso do Remdesivir, primeiro que é uma droga injetável, não vai dar para comprar isso em farmácia, não adianta, não tem no Brasil disponível para venda isso, nem para os hospitais privados, para algum paciente que queira fazer essa medicação, mas abre a possibilidade para se usar essa medicação para quadros graves, mas sem ter uma evidência muito forte ainda do benefício dessa medicação. Ela tem que ser usada na fase inicial da doença, especialmente quando o paciente está no início dos sintomas, ela não teria um benefício numa fase mais tardia, né? E isso abre espaço para a gente, primeiro, ter a prescrição para alguns nichos específicos de pacientes, não são para todos, e para a gente estudar melhor o Remdesivir para entender o impacto. Alguns estudos mostraram diminuição do tempo de internação para alguns pacientes mais graves, e o impacto que pode ser mensurado até para a mortalidade. Mas não dá para a gente acreditar que essa é uma medicação que vai salvar a história do Covid. E, claro, a gente tem que estudar melhor e abre a possibilidade de prescrição futura no nosso país dessa medicação. Mas a gente, no caso de outros medicamentos aí comprovadamente que não tem efeito sobre a Covid-19, que a cloroquina, a ivermectina, que tem efeitos colaterais muito graves. Sobre o Remdesivir, dá para falar algo nesse sentido, doutor? Olha, Carla, é importante a gente falar sempre dos eventos adversos, né, dessa imensa plataforma de medicações que surgiram com potencial para tratar a Covid. A maioria delas naufragou, não mostrou benefício. O Remdesivir é uma droga injetável, né? Geralmente o tempo de tratamento é 5 a 10 dias dos estudos que foram publicados sobre essa medicação. E, obviamente, tem que se monitorizar alguns eventos adversos enquanto o paciente está internado. Geralmente o paciente nos estudos que tomou o Remdesivir eram pacientes mais graves, às vezes intubados. Então não é uma medicação também isenta de eventos adversos, ela tem um perfil de segurança bom nos estudos, não parece ser uma droga muito tóxica para o fígado, para o rim, mas todo paciente que está com Covid grave, que for tomar alguma medicação, tem que ser monitorizado, qualquer medicação de evento adverso. E a gravidade desses pacientes, geralmente que a gente prescreve o Remdesivir, também tem que entender que alguns eventos são da própria doença, não são necessariamente relacionados à medicação. Importante essa palavra do doutor Álvaro, né? Porque muita gente ouve, aprovou o Remdesivir, vai sair correndo para a farmácia para achar. Me vê uma caixa de Remdesivir. Não é assim, minha gente. É um remédio caro, que é oferecido pelos profissionais, em alguns casos, quando o paciente já está internado. Então, o melhor remédio continua sendo você tentar evitar contato, usar máscara. É um pouco isso, né, doutor? É exatamente isso, Barão. Não tem essa medicação no Brasil, é uma medicação injetável, não dá para, mesmo se fosse oral, não daria para comprar, né, em farmácias. Isso tem que ser, tem um grupo específico de pacientes, talvez se beneficiem com o Remdesivir, se você dá essa droga no momento certo. A gente entende que nesse momento da pandemia no Brasil, e isso é muito claro, que fica muito claro para quem está escutando a gente, que a prevenção é máscara, é distanciamento, como a gente já colocou, e a questão de vacina, a gente expandir a cobertura vacinal o mais rapidamente possível. Isso é a dupla nesse momento de que realmente tem impacto na diminuição de casos: isolamento, máscara e a busca por uma vacina o mais rápido possível. O Remdesivir pode ter papel no futuro, a gente tem que estudar melhor essa droga, a gente vai talvez prescreva para alguns pacientes, mas ainda é muito inicial. Doutor, como é que o registro definitivo da vacina da AstraZeneca pode ajudar o Brasil nesse momento? Olha, a gente vê com muito otimismo essa questão do registro, essa questão
da gente ter essa possibilidade. Primeiro porque surgiram muitos boatos essa semana, não sei se vale a pena a gente falar isso também, sobre eventos adversos graves que foram reportados com relação à vacina da AstraZeneca, especialmente eventos de trombose. Não se tem ainda uma definição de uma relação com a vacina. Isso é claro que às vezes as pessoas leem as coisas. Não, porque eu vi que a vacina da AstraZeneca teve na Europa, foi retirada. Então está se avaliando se esses eventos mais graves tinham associação com a medicação. Muitos então, ouvintes escrevendo para cá perguntando, doutor, se é importante. verdade ou não. Isso aí, quando você tem um evento adverso grave, Carla, com alguma medicação ou vacina, você primeiro tem que entender e estudar cada caso para ver se aquele evento foi relacionado à vacina ou alguma medicação. Então você tem que estudar o paciente. Às vezes alguém tem um evento grave porque tinha uma doença, ou porque teve algum contexto da própria vida da pessoa que desencadeou aquele evento. Então não dá para associar o que está acontecendo totalmente sem estudar direito. Então essa aprovação no Brasil é uma vacina que foi estudada, uma vacina segura, pelo menos nas publicações iniciais, e não dá para a gente tirar todo o crédito de segurança por alguns reportes que apareceram que a gente nem tem certeza que estão relacionados à medicação, no caso a vacina. Então a gente vê com otimismo, a gente torce para que, nesse sentido dessa aprovação, a gente consiga ter uma expansão mais rápida com relação a ter a produção da vacina aqui, expandir isso para todo o país. A gente torce muito para que as tecnologias de vacina elas caminhem rapidamente, e essa aprovação pode facilitar no sentido da gente dar passos mais rápidos no sentido de ter a vacina disponível. Ô Barão, posso perguntar para o doutor só com relação Claro. às diferenças, tecnologias de vacina, né? Só para a gente relembrar algo que já foi dito aqui, inclusive pelo doutor Álvaro, diferença entre a vacina, a Coronavac e a vacina de Oxford. A Coronavac é o vírus morto e a vacina de Oxford não é assim, né? Exatamente, Carla. A Coronavac é um vírus morto, são 2 doses, intervalo de 4 semanas. A vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, é um vetor viral. Você coloca lá um vírus de gripe, um adenovírus enfraquecido e bota aquela proteína lá que faz a resposta imunológica, a proteína S, a proteína da espícula do coronavírus. Você treina o seu sistema imunológico a montar essa resposta de proteção baseado aí em você ter um vetor viral para colocar essa proteína lá dentro do organismo para se construir uma resposta imunológica. É tipo colocar uma peruca no coronavírus. Exatamente. Você bota um envoltório lá em cima dele, bota ele no organismo, não vai ter uma agressão por causa desse vetor viral, mas sim montar-se uma resposta imune para produzir, treinar o sistema imunológico. Quando reconhecer o coronavírus, já ter a resposta imune pronta para combater a infecção. São vacinas seguras, vacinas que têm eficácia para grupos de forma grave de doença. Isso é muito importante. Você não, no momento que a gente vive no Brasil, acho que é crucial esse entendimento, a gente não pode ter paciente internando no hospital precisando de oxigênio. Se você fala que uma vacina diminui de forma grave, diminui a internação, você vai ter impacto em saúde pública. A gente viu os reportes nos idosos aqui em São Paulo, como diminuiu a internação e óbito, e nos grupos de pessoas acima de 90 anos que tomaram a vacina. Então a vacina funciona, a vacina é importante, a vacina é segura. Quais são as contraindicações? Melhor, doutor, quais são as possibilidades que quem tomou a vacina pode sentir logo na sequência, né? Se tem algum efeito adverso logo depois de tomar a vacina? Olha, Barão, pode ter um pouco de dor no local da aplicação, que é uma vacina que é injetável. Você pode ter uma febrinha, pode ter uma dor no corpo, mal-estar. São eventos transitórios, geralmente eles podem aparecer até uma semana depois da administração da vacina. A maioria dos eventos são leves, completamente administráveis. Às vezes tomam um antitérmico para baixar a temperatura, uma medicação para controlar a dor, uma compressa de água no local onde foi aplicada a vacina. Então são eventos completamente administráveis. Então não é para uma população ter medo. Quando chegar a hora de tomar a vacina, é que a gente sempre falou aqui, várias vezes vamos falar de novo, que é levantar a blusa, dar o braço para tomar a vacina e confiar, porque se a gente tiver uma adesão boa, tiver vacina e tiver uma imunização em massa, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o passo para a gente tentar voltar ao que a gente tinha no mundo pré-pandemia. Claro que a gente vai ter que usar máscara por um tempo longo ainda, claro que a gente vai ter que respeitar o distanciamento, mas vai ser importante. Muito bem, o doutor Álvaro Furtado volta na próxima semana, explicando um pouco mais o que está acontecendo nesse mundo maluco em meio à pandemia. Doutor, um grande abraço para o senhor, bom trabalho, até mais, hein? Abraço, Barão, abraço, Carla, abraço, ouvintes, bom final de semana para todo mundo.